and nobody's crying but me. A manhã vai nascendo vagarosamente. O vento gélido usual causava a neblina de sempre na Serra de Relampejos. O GUEC, com suas sementes, ferramentas, fertilizantes orgânicos e outros equipamentos, funcionavam, rapidamente transformando um chão de terra cinza, fruto de uma explosão nuclear de séculos atrás, em um chão marrom escuro. Tirando alguns soldados de guarda, todos na base ainda dormiam. Mas no campo, as pessoas naquele cercado reclamavam de um barulho durante a noite. Era um barulho coisa raspando quase que incessantemente. O sol vai subindo ao céu, ultrapassando as muralhas daquela base, esquentando e fornecendo luz para as plantas já existentes e as que cresceriam. O cheiro daquele fertilizante penetrava com facilidade os narizes das pessoas, uma mistura de coisa podre com uma certa picância que ardia. O povo estava descansando, após tantas celebrações e festas, porém, pela primeira vez durante toda a existência, a base seria atacada de dentro para fora. Os soldados de observação na torre passavam várias horas em guarda, sempre atentos tanto ao redor da base quanto dentro dela, fazendo-os ficarem exaustos. O soldado no topo da torre quase cochilando, fazendo o máximo para estar acordado. Avista algo totalmente diferente no campo, onde eles mantinham a ordem entre muitas aspas e impedia a fuga dos camponeses. Porém, o que ele vê são seres surgindo da terra, diretamente no meio da plantação onde haviam trabalhado, utilizando o GECK. Os seres eram de uma cor rosada, tinham um focinho com um tipo de coisa pontuda que o soldado não podia enxergar diretamente. Desse buraco saíram 3 no mesmo momento. Ele na hora avisa seu chefe, que averiguava ao redor da base, com foco na longa distância, utilizando seu binóculo militar de primeiríssima qualidade. Senhor Adriano. Diga, soldado, o que houve? O oficial, prestando atenção em mapas da região a fim de entender onde possíveis invasores poderiam vir, diz calmamente, não prestando muita atenção ao que o soldado disse. Animais invasores saíram da terra, brotaram do campo. O tenente vagarosamente vai desfranzindo a sobrancelha e abrindo os olhos em surpresa com a situação. Ele se vira ainda um pouco devagar, puxa a sua arma, um rifle com um telescópio ampliador, e rapidamente sai da cobertura da torre até o parapeito. Ele apoia a arma sobre a grade de encosto do parapeito, fecha o olho esquerdo e mira com o direito. O soldado e mais 2 vêm em direção ao oficial, e o mesmo solta em surpresa. Que diabos é isso? A sua respiração faz um pouco de fumaça pelo vento gélido, e o soldado Pedro, com seu binóculos, mira naquela região com os animais. Eles percebem que eles começaram a avançar em direção mais para perto da casa, uma vez que naquela região era onde eles haviam começado o plantio, o mais perto da casa, e iriam ir até o mais distante conforme passasse os dias. Aquelas coisas rosadas estavam correndo em direção, e em puro instinto, o oficial fez o que estava em sua competência. Não havia outro superior, portanto, bastava a Adriano ditar o que fazer, e ele, em um instante, ainda incrédulo, dispara contra o animal mirando nas suas costas. O disparo acerta, e o animal cai no chão, raspando sua barriga no chão. Era o último que havia saído do buraco do chão, e os demais com aquilo perceberam o ferimento do membro da manada e rapidamente entram novamente no chão, cavando numa velocidade monstruosa. Os soldados rapidamente correm e soam aquele alarme que Matias soou quando interrogou Carlos e Tom, mas não havia sido contínuo, eram em um tipo de alerta com sons em intervalos. Isso significava que a base estava em um tipo de perigo ou passando por algum evento que precisavam da base inteira em alerta. No mesmo momento, os soldados no chão, ou seja, os de guarnição e os demais que patrulhavam as ruas, seja a pé ou a cavalo, empunhavam suas armas. A população civil deveria ficar longe das ruas, e qualquer militar estando em seu posto ou em suas casas deveriam ajudar a conter qualquer perigo. Fê Jorge e todos os outros acordam assustados por causa dos barulhos do alarmes,
e de uma barulheira muito alta. Eles se levantam rapidamente e percebem que a casa ainda estava toda escura, sem nenhum raio de sol adentrando aquele recinto. Vjorg rapidamente corre até a porta e a abre abruptamente. Ele quase cai para trás quando um oficial a cavalo faz o animal acelerar além das suas capacidades, fazendo ficar em duas patas e relinchar agressivamente. O oficial segue viagem tentando controlar o animal enquanto muitos soldados vinham atrás a pé carregando seus equipamentos. Hannah, o que está acontecendo, você sabe? O quê? Vamos ir lá ver. Na mesma hora, Anna puxa Vjorg pelo braço machucado, que o faz bradar de uma dor aguda e inesperada. Ela se desculpa instantaneamente, mencionando ter esquecido que esse era o braço machucado e fala: Não, Vjorg, você está ouvindo a barulheira lá fora? Eles ficam em silêncio e todos ficam olhando ao redor, não para ver algo em específico dentro ainda da casa, mas para direcionar as orelhas para os cantos daquela base. Tom diz: É melhor fechar essa porta. E Anna replica: É melhor mesmo, na verdade. Devemos. Vjorg rapidamente puxa a porta pela maçaneta e bate com tudo no batente. Vamos esperar. No campo, uma cena aterrorizadora para aqueles camponeses. Eles escutavam barulhos de coisas vindo do chão e da janela. Alguns podiam ver criaturas sem pelos com dentes gigantescamente abnormais, pontudos e comprimidos. Eles tinham quase 50 centímetros de altura nas quatro patas e um focinho deformado. Os soldados são pegos desprevenidos, mesmo com o alarme soado, pois 3 daqueles animais brotaram do chão, direto no meio daquela região onde as casas estavam, em um local protegido e recluso com cercas. Os animais desnorteados e estressados, vindo de seja lá que buraco, correm até os jovens soldados que, apesar de preparados, nunca haviam enfrentado uma situação como essa. Eles arregalam os olhos enquanto os animais partiam para cima, puxam a pistola que estavam sem vossos coldres e disparam sem parar contra as criaturas. Uma delas, que saíra mais próxima dos pés dos soldados, consegue, mesmo alvejada uma vez, chegar perto o suficiente de um soldado para saltar e, com suas presas, agarrar o soldado. Inconscientemente, o jovem coloca o braço na frente das presas e o animal acaba prendendo no antebraço esquerdo, e ele escuta um barulho de coisa quebrando em seu braço. O peso do animal fez o soldado não ficar numa postura ereta, sendo puxado pelo animal. Na mesma hora, ele brada de dor e atira inúmeras vezes na cabeça do animal. No mesmo momento, o restante dos soldados tentam finalizar aquelas feras que faziam a mesma tática. Corriam até os soldados a fim de enfiar as presas de forma neurótica. Os 2 outros soldados enfrentando as 2 criaturas conseguem vencer. Um deles dispara e o tiro atravessa o crânio animal em um tiro, e o outro, ao disparar, acaba pegando nos dentes da criatura, que o parte em diversos pedaços menores. Mas ele não havia morrido ainda, e ao disparar novamente, o tiro acerta certeiro, fazendo um buraco grotesco enorme no crânio do animal. Com isso, um soldado estava ferido e sentindo muita dor. Ele sentia que o osso do seu braço havia partido. E havia mesmo. O osso do rádio havia quebrado pela pressão exercida do dente do animal. Seus colegas chamam ajuda e, eventualmente, aqueles a cavalo chegam. O que houve? Há mais algum tipo de perigo? Não. Aparentemente não. Nós não sabemos, afinal essas coisas saíram do chão inesperadamente. Você precisa levar o Guilherme para a enfermaria, ele está tremendamente machucado. Não se preocupe, vou pedir para ele ser levado. Obrigado, senhor. Um soldado a cavalo chega para buscar o tal soldado, guarda do campo chamado Guilherme, e sai às pressas da possível área de perigo. Neste momento de um militar saindo, outro chega, e se coloca do lado do oficial e diz: Você viu algo? Nada. Além da criatura ali, claro. Seja lá de onde saíram, não me surpreenderia de ver mais dessas coisas. Inesperadamente, eles escutam um barulho do chão e, na mesma hora, o soldado que pediu para levarem seu companheiro estica as mãos para eles com a palma aberta, chama a atenção e diz: Está vindo. Eles abrem os olhos e, na mesma hora,
Um bicho deformado e maior sai do chão, mas ainda sendo da mesma espécie. O oficial que chegou primeiro retira a pistola da sua cintura, e o que chegou depois puxa da sua bandoleira um rifle de assalto que havia trazido consigo, e eles se preparam para a peleja. Estavam ali os 2 soldados e os 2 oficiais. A princípio, só os 4 prontos, com os demais do lugar, e os soldados que acompanhavam os oficiais ainda distantes ou desorganizados para a luta. A criatura que tinha uma barriga mais avantajada parecia a progenitora daqueles outros animais caídos no chão. Eles não sabiam exatamente, mas se tivessem estudos sobre animais, poderiam chegar à conclusão que aqueles animais eram rato-toupeiras mutantes. E aquela seria a mãe. A rato-toupeira mãe estava soltando guinchos de determinação para eliminar os homens por terem matado a sua possível prole, porém eles, utilizando a sua usual iniciativa de atirar primeiro e salvar seus colegas, disparam contra aquilo. O oficial que havia chegado primeiro utiliza a pistola e, inacreditavelmente, a munição emperra e não consegue chegar na câmara da arma, fazendo-o ter que tirar o cartucho para arrumar. O oficial que chegou depois aponta o seu rifle e dispara contra e acerta, mas não parecia ter feito muito no couro do animal. Depois os soldados tentam parar o animal, antes mesmo que ela estivesse vindo. O primeiro dispara e acerta, mas o outro jovem erra. A rata-mãe, em alta agilidade, se desloca até eles e está de frente para eles, percorrendo quase 20 metros. O oficial, nesse tempo, conseguiu empurrar a munição para dentro do cartucho para tentar resetar as posições. Ele coloca na arma e tenta disparar pela segunda vez e, dessa vez, ainda meio emperrado, consegue puxar o gatilho e faz um projétil sair em alta velocidade. O outro oficial em cima do cavalo recua um pouco para trás, dando um pequeno chute na barriga de seu cavalo, se posiciona melhor para a criatura e puxa o gatilho. Essa movimentação faz ele perder um pouco de precisão, mas a acerta. Eles veem que ela está sangrando e mais debilitada, mas ainda assim, caminhava até eles abrindo a sua boca e fechando freneticamente. Os soldados ao mesmo tempo disparam novamente, mas só um acerta. A rata-mãe consegue finalmente chegar de frente com um dos soldados e tenta o atacar para vingar os seus filhotes, acertando com tudo com uma cabeçada nas suas pernas, que o faz perder a estabilidade. Ele, em resposta, e já que ela estava muito perto, tenta atirar novamente, mas o balanço fez ele por inteiro perder a precisão. Como ele estava bem próximo dos oficiais e do animal, os homens a cavalo não poderiam simplesmente atirar, visto que poderiam o acertar. Então eles são obrigados a pularem das costas dos cavalos para continuar a luta e salvar o jovem. O outro soldado tenta ajudar e atira no animal, acertando em cheio o seu braço, o que faz o animal grunhir de dor. O animal agora corre até o soldado e o alcança, já que eles não estavam muito distantes um do outro. O oficial diz no mesmo instante: Essa praga não morre? E dispara contra o animal novamente com a sua pistola, mas erra. Estar em um cavalo parecia ter dado maior vantagem tática. O outro tenta também para cobrir o seu colega, e erra miseravelmente. Era como se estar em um cavalo simplesmente os fizesse atirar e acertar agora. Só erravam. A rato-toupeira, por outro lado, acertou o outro soldado, dando uma grande mordida em seu braço, mas não lhe causou nenhum ferimento ou osso quebrado. Mas seu braço havia sido furado com seus dentes tortos e imundos, e isso o fez bradar de dor na hora. Calma, eu vou te ajudar. Estou melhor. E para ajudar seu amigo, ele dispara contra o animal, a acertando na ponta da cauda e impedindo daquilo morder novamente. Mas mal havia feito algum dano. Ela fica furiosa e com foco novamente no outro soldado. Mas entre ela e ele, haviam os oficiais, e eles tentam novamente. O primeiro com a pistola dispara, mas a agilidade daquela rata é maior que a sua mira, e quando ele tenta disparar novamente só escuta o barulho do martelo da pistola acertando o nada. Ele precisava recarregar, e o outro de rifle acerta 4 tiros, fazendo o animal tombar sangrando. Ela estava se contorcendo no chão e sentia que não conseguia lutar.
Era hora de bater em retirada e tentar cavar o chão. Nisso, rapidamente como deveriam ser e pensar, o soldado tenta atirar, mas também estava sem bala, e fez de tudo para trocar o mais rápido, visto que ela era rápida para cavar, mesmo machucada. O soldado com o braço machucado mal conseguiu mirar e os oficiais finalizam-a. Ela estava raspando as patas no chão quando o rifle ultrapassa o seu couro e acerta algum órgão vital, fazendo cair lentamente ao chão. Eles tentam ir devagar ao redor do animal, preparados para reagir caso a criatura estivesse fingindo a sua morte. Eles vão se aproximando e constatam a realidade. Morto. O animal estava tremendamente morto com inúmeros tiros em seu corpo. O oficial que havia chego depois, mais ousado, coloca a perna no cadáver daquele bicho e empurra para virá-la a ficar de barriga para o céu, e se aproxima vagarosamente para analisar o corpo, e logo em seguida diz: Realmente casca dura. Olha só a grossura dessas camadas de pele. E o outro oficial o responde: Vamos esfolar esse couro e fazer de tapete. Os dois montam a cavalo novamente e dizem para aqueles soldados que qualquer militar machucado deveria avisar algum superior e ir para a enfermaria. Eles ainda não estavam certos de que o perigo havia acabado. Então mandam os soldados que estavam disponíveis pela base para entrar naquela área de concentração de pequenas residências do povo lavrador de campo. Eles mantêm o local, mas nada mais acontece, mas ainda assim o povo lá despreparado permanece em choque. Algumas horas se passam e todas as pessoas já sabiam do ocorrido dentro daquela base. V. Jorge e os demais de seu grupo ficam preocupados, mas após as histórias que a Ana contou, não estavam surpresos com a situação. Uma coisa apesar deixou eles curiosos. O que mais poderia haver no mundo? Mas algum tempo passa e o dia estava com o sol no céu. Era algo em torno de 9 horas da manhã. O clima, frio. O general bate o capô de um veículo dentro de um hangar com força, assustando um soldado da cavalaria distraído e brada um: Mas que droga! O soldado apenas olha, esperando o seu superior dizer algo, mas o mesmo suspira e sai de perto do carro. Ele vai andando em direção a um oficial que estava analisando a longarina de um outro veículo sem motor e os demais componentes, assobia chamando a atenção e fala: Irei falar com o senhor Uriel. Cuide dos soldados na minha ausência. E o oficial responde de prontidão: Com certeza, senhor. O general caminha até fora daquele hangar, sobe em cima do cavalo e vai em alta velocidade até de encontro com Uriel. Ao chegar onde o senhor Uriel permanecia, ele bate na porta e escuta que poderia entrar. Diga, William, o que lhe traz tão repentinamente? O general se curva um pouco e depois fecha a porta. Ele então caminha lentamente até a mesa onde estava Uriel, pede licença e se senta. Senhor, já lhe contei inúmeras vezes da questão dos veículos antigos da pré-guerra. E creio que agora, com a questão da Volt, seja ainda mais urgente o conserto daqueles veículos. Mas pela demora, creio que esteja faltando alguma peça, não é mesmo? Toda a equipe da cavalaria está tentando fazer funcionar um e ainda assim, não funciona. É exatamente esse o caso, senhor. Acredito eu que um componente daquelas coisas velhas não estejam funcionando por causa do nosso combustível. O que há com o combustível? Nós encontramos um livro em um lugar na cidade, uma vez que nos fala sobre manutenções de carro, e bate numa questão que lemos. O carro liga, mas não consegue permanecer ativo por mais que 3 segundos. Então o carro funciona, mas não é útil atualmente. O manual de manutenção da Chrysler Motors só possui 2 distinções para seus veículos: motor a gasolina ou nuclear. Não dará certo então, nosso combustível não é gasolina. Não importa o que tentássemos fazer com o nosso combustível, realmente o motor nunca parece funcionar. Bom, creio que você não tenha vindo me informar um problema sem ter uma solução, certo? Claro que não, senhor. Então me diga. No manual da Chrysler Motors disse que há uma fábrica nesse estado, próximo do litoral. Desejo ir lá buscar uma solução. Uriel suspira, pensa um pouco na distância e diz num tom sério para William: Pode ir, leve alguns soldados e o forasteiro. William, olhando sério para o chefe daquela base, curva rapidamente a cabeça e se levanta. Quando ele estava totalmente oposto a Uriel,
Ele escuta. Cuidado lá fora. E o general continua até sair do escritório do seu superior.